a gente vai pegar essa estrutura e a gente vai conversar sobre ela. Essa estrutura não é ruim não, ela é boa. Vamos dar uma olhada. Tá, então a lógica é assim. O pai não é o filho não é o espírito não é o pai. Ok. Na verdade, antes disso a gente vai fazer o seguinte. É melhor a gente escrever a lógica dessa estrutura. Esse vídeo vai ser especificamente sobre Trindade, e uma vez verificado as afirmações, esse é o único vídeo necessário sobre o tema. Como dito, o resto é basicamente verificação de texto, análise gramatical e contextual em função aí da harmonia das escrituras como um todo. Então, se você não está pronto para silenciar o teu partido nessa dicotomia e observar o pensamento contrário, se você não consegue impedir as tuas emoções de tomar conta, nem assiste, fecha o vídeo e vaza. Daí tu volta aqui quando e se um dia tu aprender a desaprender aquilo que tu aprendeu errado. Quando tiver a humildade de se corrigir e entender que conjecturas, por mais queridas que elas sejam pra você, não são fatos. Conjecturas são apenas conjecturas. E o que eu vejo hoje em dia é um bando de emocionado querendo dar opinião, sendo que simplesmente nunca tirou pra ler a Bíblia sequer uma vez, de Gênesis a Apocalipse. Às vezes nem um Pai Nosso por dia a pessoa ora, mas quer abrir a boca fedendo pra falar como se tivesse entendimento e moral. Todo mundo dá opinião sobre tudo, mesmo sobre assunto de que não entende nada. Ninguém tem convicção sobre coisa nenhuma. Todo mundo acha. Eu não acho nada. Eu sei ou não sei. O que eu vou dizer agora é uma parte muito importante desse vídeo e é algo que eu quero que você tenha em mente. É uma pergunta. Eu quero que você explique a Trindade a você mesmo. Como você acha que ela funciona? Porque aqui a gente tem a teoria mais bem aceita. Logo a seguir, a gente tem os crentes nessa teoria, o que eu particularmente nem chamaria de teoria, já que isso não foi criado e descrito de forma formal como um argumento desde o começo. Por exemplo, o que a gente chama hoje de Trindade, na verdade foi um conceito sendo construído ao longo de vários séculos pela Igreja Católica. No século II, com Inácio de Antioquia falando na divindade do Messias, talvez na forma correta ou talvez no modo falacioso, além de Tertuliano, começando ali a cunhar os termos trinos e trinitas, também com o conceito de que a relação entre os três era de que eles são um, que tem subexistência em três. No século III, o debate se intensifica, afinal muito foi afirmado além do que as escrituras afirmam sobre a relação e conexão, especialmente do pai e do filho, surgindo daí basicamente dois resultados que no fim cometem o mesmo equívoco, sendo eles modalismo, que via as três pessoas como modos de manifestação de um único Deus, e aparentemente deviam agradecer isso a Tertuliano, e outra via levemente diferente, o subordinacionismo, qual hierarquizava as três pessoas, aparentemente dando a entender que eles eram consciências separadas. E aí por fim o quarto século, que deu uma baita temperada no assunto, bem como no Concílio de Nicéia, declarando que o Filho é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, aparentemente deixando a entender que o Pai não criou o Filho, ao meu ver, negando Gênesis 1:3, porque o Messias, que é metaforicamente a luz do mundo, foi criado nesse dia, sendo que a luz do sol foi criada somente no quarto dia, em Gênesis 1:16. E enfim, a aparência da afirmação de Nicéia é como se o Criador pegasse uma parte do seu corpo, sendo portanto a sua substância, e moldasse dali um novo ser, tenha ele ou não consciência individual. Seguimos para o Concílio de Constantinopla, que faz uma nova afirmação ousada, dando a entender que o Espírito é então uma pessoa, um ser vivo, e ainda os dois Gregórios e o Basílio elaboram mais nos conceitos. Finalmente chegando no século V e VI, com o credo atanasiano, oferecendo uma exposição mais corpórea da salada de frutas que vieram cozinhando esse tempo todo. E se você acha que o seu ponto de vista de uma nova teoria da Trindade, isto é, a sua Trindade pessoal, ou então o que você acredita que o seu ponto de vista é uma visão correta e clássica da Trindade, não foi disseminado, não se preocupe, porque todos cometem quase sempre os exatos mesmos erros. E os principais erros da Trindade, ao meu ver, se encontram na definição mental, muitas vezes subconsciente, que as pessoas têm da palavra Deus e da palavra Espírito. E essas definições, muitas vezes, são muito diferentes dos conceitos bíblicos. E isso dentro da cultura de onde se originou as Escrituras. Mas uma coisa
É claro, ele era um professor e um líder judeu. Ou seja, dentro do pensamento original do que significava o que chamamos hoje de Deus e de Espírito. E ao longo desse vídeo, vamos difundir isso muito bem. Enfim, entre os defensores da Trindade, nós temos uma grande parte de indivíduos que acreditam que o Pai se fantasiou de filho e veio na Terra dar exemplo. Também se fantasiando de Espírito às vezes, e lógico, acredita que o Espírito também é uma persona. E uma curiosidade é que entre esse tipo, às vezes creem que foi aí que o Pai viu como a lei é difícil de seguir para um mero humano e resolveu afrouxar as rédeas. Por outro lado, nós temos aqueles que entendem que cada um é uma pessoa, mas eles dividem uma forma literal juntos, ou seja, 3 em um corpo e ou uma mente. Assim, se os 3 têm uma formação de um só, tipo um Megazord, assim eles saciam o medo de serem acusados de acreditar que mais de um ser é chamado de Deus, e podem voltar a fingir que o significado da palavra não é plural, e sim singular, como se fosse um pronome. Enfim, temos aqueles que também entendem como Deus não sendo um ser, mas sim um estado de ser. Então o Pai, o Filho e o Espírito têm alguma união nesse estado, ou seja, alguma união no sentido de pertencerem a uma mesma classe, a saber, a classe divina. Tem uma que é incrivelmente burra, onde a pessoa nem sabe responder, ela apenas acredita que ao mesmo tempo que está todo mundo junto, estão todos separados. Ou seja, a pessoa defende aí um tipo de trindade que, além de forma paralogística, é um paradoxo. E por fim, uma menos estúpida que a anterior, onde também dizem que não sabem, mas acreditam que o espírito é uma consciência menor e o pai é literalmente o filho. Joel! Peguei vocês, enganei vocês pensou que fosse outra pessoa! Ou seja, são todas similares, e alguns gostariam de dizer que apresentei espantalho, mas eu recomendo que verifiquem se vocês estão em alguma bolha antes de pensar isso. Eu não tirei nenhum desses grupos, e ainda tem mais, eu só separei os mais comuns, enfim. Eu não tirei nenhum desses grupos da minha cabeça. Isso veio de pessoas que, justamente por eu estar fora da bolha macro da Trindade e ser contra ela, é aí que vem as pessoas de todas as bolhas e vertentes de crença que dizem defender a mesma teoria para poder me combater. E aí, já pensou na sua definição que descreve perfeitamente a maneira correta de Trindade? Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins, está no meu escritório e hoje a gente vai falar sobre testemunhas de Jeová e a grande pedra no sapato da ideia de que Jesus não é Deus. Você acha que Jesus não é Deus? Você acredita que é possível que Jesus não seja realmente um com Deus vivo? A gente deveria crer na Trindade? Eu tenho esse livrinho aqui, TJ, deve-se crer na Trindade, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso? É da galera da Torre de Vigia, antigão, isso aqui eu recebi em casa em algum momento da minha vida, e é um texto que discute João 1.1, João 1.1 que a gente vai discutir no grego hoje. Hoje é um De Olho no Texto, você conhece o De Olho no Texto, é o nosso programa de exegese bíblica, e a gente vai cair em cima de grego do Novo Testamento agora. Então, Ainda bem que eu não sou grego. Então você que tá assistindo esse vídeo, já pega tua pipoca, certo? Pega teu papel e tua caneta, já senta aí com cuidado. Não, eu gosto de assistir os vídeos enquanto trabalho, assisto os vídeos enquanto faço minhas coisas. Meu brother, você pode fazer isso, mas em 33, a regra de Coel, a gente ensina lá no Simplificando Grego Bíblico. Bora discutir isso. Todos nós conhecemos João 1.1 quase que decorado, certo? Pelo menos um dos primeiros versículos que eu decorei da minha vida. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No entanto, se você seguir aí a doutrina Testemunha de Jeová, você deve ter a sua própria tradução da Bíblia, que é conhecida como tradução do Novo Mundo. E na tradução do Novo Mundo diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. E aqui, Deus até mesmo no minúsculo. E isso muda profundamente o sentido do que está posto aqui. Ou o verbo era Deus, ou o verbo era um Deus. São duas coisas profundamente diferentes. Bom, se a gente quer saber qual é a melhor tradução, a gente tem que ir para o original para saber qual é o texto original. E também deve ser um dos primeiros textos em grego que eu decorei. Ele fala de original e depois ele fala de grego. Beleza. Professor Flusser, de todos os seus muitos livros que você escreveu, eu acho que o meu favorito é o livro que você escreveu sobre Jesus, apenas intitulado Jesus. Olha, lamento aqueles ateus que acham que Jesus Cristo não existiu, tá errado, hein?
que é muito provável que ele existiu. Na realidade, historicamente, ninguém tem mais dúvida disso. Agora, é evidente para mim, que não acredito nem em Deus enquanto tal, que Jesus não era Deus, nem era o Messias, ou seja, que ele não tinha nenhuma participação com nenhum nível transcendente metafísico. Inclusive, tem um livro de um autor chamado David Flusser, certo? Chamado Jesus, que é um historiador judeu, que mostra lá, faz uma análise do Evangelho, mostrando absolutamente a verossimilhança de tudo que é narrado lá. E de seus muitos anos de pesquisa sobre a vida e as palavras de Jesus, que tipo de imagem mental você tem de Jesus? Eu acho que o filósofo judeu Martin Buber estava correto quando disse que podemos ouvir dos evangelhos a própria voz de Jesus, quando sabemos ouvir, e ele fez esse movimento, como ele me disse uma vez. Portanto, lemos os evangelhos, então podemos ouvir a sua voz e reconhecer a sua personalidade. E é impossível definir a personalidade de Jesus e as suas afirmações e declarações com total clareza, porque ele é único em todo o mundo. Mas uma coisa é clara: ele era um professor e um líder judeu. E vi um contato especial entre ele e o Criador. E eu sei que você é um dos maiores estudiosos do mundo hoje no Novo Testamento. E você tem uma extensa experiência também no texto grego do Novo Testamento. E ainda assim, você usa o termo judaísmo. E quando eu penso em judaísmo, eu penso naturalmente na origem semítica. E sei que você também escreveu extensivamente sobre a base semita dos evangelhos. Isso me leva a fazer a seguinte pergunta: sendo um judeu no primeiro século, que língua Jesus falava? É muito improvável, nós não falamos sobre a sua onisciência, que ele tenha falado grego. Sei que também existem, ainda hoje, alguns estudiosos que pensam que ele falou grego, mas isso é muito improvável. Ele conhecia basicamente os dois idiomas da terra, aramaico e hebraico. Eu sei também que existem muitas faculdades bíblicas e seminários nos Estados Unidos que acreditam que Jesus realmente falou grego e que os evangelhos foram escritos em grego. Todo o Novo Testamento, por falar nisso. Como essa teoria grega começou? Essa teoria grega é incompreensível que exista até hoje. Ouvi de um estudioso sueco que também achava que Jesus falava grego. Eu entendo isso, porque não é tão fácil para os gentios aceitarem o completo judaísmo de Jesus, porque então isso significaria que eles receberam um Deus estrangeiro e não seus próprios deuses pagãos antigos. Então eles têm que assimilar Jesus aos deuses gregos. Então inventam a ideia de que era menos judaico e a tradição era grega. É completamente impossível pensar dessa maneira, especialmente nos 3 primeiros evangelhos, os chamados evangelhos sinóticos. Arre en hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos en hologos. Tá aí na sua tela o texto grego de João 1:1. Se você der... Em hebraico, é Bereshit haya hadavar vehadavar et ha-Elohim ve-Elohim haya hadavar. Eu vou até conferir. Bereshit haya hadavar vehadavar haya et ha-Elohim ve-Elohim haya hadavar. Como nessa parte do vídeo a webcam ficou bem na frente do texto, eu vou retraduzir. Então, aqui a gente tem o prefixo e preposição Beit, que é em. Aqui a gente tem Rashit, que é cabeça. Aqui no sentido de princípio,
ou começo. Então, em princípio, a gente tem o verbo hayá, que é ser, e aqui na flexão de era ou estava, foi no sentido de ser. Aqui a gente tem um artigo definido e a palavra davar, que é verbo, palavra. Então é o palavra. E aí, aqui uma conjunção, um artigo definido, davar de novo, hayá, um indicador do objeto. Aí a gente tem mais um artigo definido, Elohim, uma conjunção, e aí depois a palavra Elohim de novo, hayá, artigo definido, davar. Então, em princípio estava o verbo, a palavra, e a palavra, o verbo, estava, e aqui fica um sentido implícito de com o Criador, o artigo definido. E Elohim, sem artigo definido, estava, hadavar. Então era como se dissesse, e divino era o Messias. Até porque ele teve que se despir da sua grandeza. Essa expressão, em aramaico, na primazia aramaica, ela tem uma raiz que dá o sentido de algo que vem de dentro. Então por isso que traduziram como palavra o verbo, porque palavra e verbo vem de dentro para fora. E aí outra questão é essa daqui, hayá, ser ou estar, que no grego também pode ser as duas coisas. Então, essa parte aqui é uma predileção, né? Era e estava. Aqui pode ser estava. Eu acho até que faria mais sentido sintático no português. E só para constar, isso daqui, esse prefixo é em, não é no. Mesma coisa que Gênesis 1:1. Bereshit bar Elohim et hashamayim ve'et haaretz. É em princípio. Mas enfim, em princípio estava o verbo. No caso, é o Messias. E aqui eu posso falar com segurança Messias, porque tanto quem acredita na Trindade quanto quem não acredita, normalmente entende que sim, esse aqui é o Messias. Só não é verbo, nem palavra, nem logos. Se eu não me engano, a pronúncia em aramaico é milta, mas de qualquer forma eu vou falar Messias e vai dar para entender até melhor. Em princípio estava o verbo, e o verbo estava com Elohim, e o verbo estava Elohim, e o Messias estava Elohim. Poderia muito bem ser isso. E nesse vídeo ele vai discutir a questão do artigo definido, que aqui tá faltando, e aí ele vai tentar remendar essa questão, mas a gente não precisa discutir isso, porque na verdade esse texto ele não ajuda a Trindade e também não atrapalha ela, porque basicamente tu tem aí as duas formas de leitura válidas. Claro que a nível de contexto, quem acredita na Trindade vai dizer que tem um certo contexto, então vai tentar dizer que aqui tem um artigo definido implícito. E aí, enfim, de alguma forma vai tentar usar esse texto como um viés de confirmação para a Trindade. Só que não funciona. Em termos lógicos, em análise lógica, isso não funciona. Mas vamos continuar, porque nesse texto a gente vai difundir bem a questão da Trindade e a gente não vai discutir tanto gramática. Porque a gente só quer um gancho específico que ele vai fazer aqui sobre Trindade e a gente vai comentar sobre ele. Esse tema ele é muito mais simples do que parece, e eu devia ter percebido isso antes de ter começado a discutir esse tema através de tradução, refutação baseada em tese de texto mal traduzido, ou até tentando refutar todo tipo de trindade possível. Acho que da forma que eu comecei isso daria muito trabalho, então eu devia ter começado desse jeito que eu vou começar nesse vídeo. O sentido do que tá posto aqui. Ou o verbo era Deus, ou o verbo era um Deus. São duas coisas profundamente diferentes. Podem ser diferentes. Não é nem profundas, podem ser diferentes. Bom, se a gente quer saber qual é a melhor tradução, a gente tem que ir pro original para saber qual é o texto original. E também deve ser um dos primeiros textos em grego que eu decorei. Original e tradução grega não são sinônimos, né? En arre en hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos en hologos. Tá aí na sua tela o texto grego de João 1:1. Se você der uma olhada aqui no texto, tá? Você consegue identificar mais ou menos aqui no grego o que é cada coisa que eu disse. En arre, é no princípio. En holos, e Deus, isto é justamente uma das primeiras bases para a gente entender a doutrina da Trindade, onde Jesus, ele é Deus, mas Jesus é diferente do Pai. Ou seja, o próprio João, quando inicia aqui, já no prólogo do seu evangelho, ele apresenta que no princípio de tudo havia o verbo, então esse verbo faz parte do arre, né, do início fundamental de todas as coisas. Esse verbo, esse logos, essa palavra, ao mesmo tempo estava com Deus e ao mesmo tempo era Deus. Ou seja, existe simultaneamente uma igualdade e uma diferença. Há uma igualdade, uma semelhança, no sentido de que esse verbo é Deus, mas esse verbo, simultaneamente sendo Deus, estava com Deus. Quando você está com alguém, você não é aquele alguém diretamente. Existe uma diferença entre você. Gravem bem isso na memória. É aquele alguém com quem você está, mas Jesus é aquele com quem ele está. Isso é maravilhoso. Ok, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa estrutura e a gente vai conversar sobre ela. Essa estrutura não é ruim não, ela é boa. Vamos dar uma olhada. Tá, então a lógica é assim, o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Ok, aí a gente tem o Pai
é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Então esses três não podem ser uns aos outros. E ao mesmo tempo todos os três são isso daqui, Elohim. Ok, qual o problema? Na verdade, antes disso a gente vai fazer o seguinte. É melhor a gente escrever a lógica dessa estrutura. O Pai não é o Filho, nem o Espírito e vice-versa. Ou seja, nenhum desses é um ao outro. Cada um é o próprio, certo? Cada um é o próprio ser, beleza. E cada um dos três é Deus, Elohim. Só que agora a gente chega numa dúvida. Isso daqui, em vermelho, é uma pessoa? Então, basicamente, isso aqui é uma caixa que abriga três seres, certo? Depende. Para algumas pessoas, isso daqui é como se fosse um estado. E às vezes não. Às vezes é o outro caso. É como se fosse um ser. E aí você tem que se decidir. Ou é um ser ou é um estado. E o que as pessoas fazem? Em geral, eu vejo trinitarianos fazendo. Eles defendem que isso aqui é um estado e outra hora defendem que isso aqui é um ser, de acordo com como eles precisam dentro do sofisma deles. Então vamos lá. Se isso daqui é um estado, então faz sentido. O Filho está em estado de Deus, em estado de ser Elohim, de ter divindade, o Espírito também e o Pai também. Ok, isso não fere a lógica. Agora, se isso daqui é um ser, então a gente tem um quarto ser na Trindade. E se a gente tem um quarto ser na Trindade, então o papo de 3 em 1 não faz sentido. Só que se não é um ser à parte, não é um quarto ser, então ele é um ser coletivo. E aí, a gente fere a lógica que está aqui descrita no número 1. Porque se é um ser coletivo, então esses três aqui são um ao outro aqui dentro. Porque quando eles são esse daqui, eles são sim uns aos outros. Eles compartilham a mesma consciência. Eles não são seres à parte. Então seria basicamente assim. Eu como o Pai, o meu fantoche direito como o meu filho, o meu fantoche esquerdo como espírito. Só que são as minhas mãos, ok? E eu interpreto aqui que são outras pessoas. Eu pego e finjo que o meu filho é uma pessoa. Eu converso lá na Terra como se ele fosse uma consciência à parte. Eu digo pra ele no batismo dele, meu filho amado. Eu digo isso em voz para as pessoas ouvirem. E eu, como meu filho também. Mas não vale desconfiar que eu tô em outro lugar e que eu sou um ser à parte e que meu filho é outro ser à parte. Isso é só fingimento, na verdade. Então, quando esse daqui tava na cruz falando, meu Deus, por que me abandonaste? Ou quando ele estava rezando sozinho, não dando exemplo pra ninguém, mas rezando sozinho. Ele estava em fingimento, porque ele estava conversando consigo mesmo. Então esse é o problema, não necessariamente o problema da teoria da Trindade, mas o problema de ficar sofismando nessa teoria em prol de dizer que Deus é um ser, ok? Então você tem que entender isso aqui como um estado, senão você fere a lógica. Não tem como você dizer que esse daqui, o Filho, o Pai e o Espírito, eles vão estar aqui dentro e eles vão ser um só ser, sem você dizer que o Filho é cínico e o Pai também é cínico. Que quando ele está no trono e à direita de si mesmo, ele na verdade está fazendo o Jutsu Clones das Sombras, porque eles são o mesmo ser. Novamente, em outras palavras, você tem que entender que isso daqui é um estado de ser. Outros motivos que não fazem o menor sentido você entender que Elohim, que Deus, não é um estado de ser, porque isso não é próprio, não é exclusivo do Criador, não é exclusivo do Pai e não é exclusivo dos supostos 3 personagens que estão em conjunto sendo um suposto quarto ser, ou uma quarta forma desse mesmo ser, que seria ali a união de consciência de 3 em 1. Por quê? Porque já foi usado para deuses pagãos, e quando fala no plural, continua sendo a palavra Elohim, porque Elohim já está no plural, já é deuses. Então já começa a ser estranho quando as pessoas dizem assim, eu acredito num só Deus, porque eles têm medo de ser chamado de politeístas. Mas na verdade, as escrituras estão dizendo deuses. É Elohim, é plural. Ou seja, se você gosta de falar no português essa palavra emprestada do grego, então você deveria dizer deuses. Quando você fala assim, Jesus é Deus, você deveria falar Jesus é deuses. Eu percebi que, tendo explicado isso, alguns poderiam flertar com a ideia de que se Elohim poderia ser traduzido como deuses, então o correto é considerar que, na, digamos assim, quarta pessoa da Trindade, então Deus, sendo um ser, seria a mistura de Filho, Pai e Espírito. Em outras palavras, dizendo que no final das contas, todos são o mesmo, o que ao meu ver, fere a primeira regra daquele modelo de Trindade. Ou seja, é algo que nem eu e nem os trinitarianistas concordariam. Todavia, 2 grupos discordarem de uma ideia não refuta ela. Então a ideia está correta? São 3 em 1?
são três, e quando juntos, de alguma forma, são exatamente o mesmo? A resposta é que isso seria uma conjectura, e uma conjectura não sustentada diretamente pelas escrituras. Ou seja, é uma visão pessoal sua. Alguns acreditam que há suporte, mas sempre que se analisa o texto a qual se referem, é na verdade algo que depende de escolher um ponto de vista. E se a ideia depende de ambiguidade para existir, então ela não é capaz de se provar. Vamos ilustrar um exemplo. João 14. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai, e já desde agora estão conhecendo e o tendes visto. Aí Filipe diz para apresentar o Pai, e o Messias replica que já está ali há bastante tempo e que quem vê ele vê ao Pai. E isso é no máximo ambíguo, especialmente por causa de contexto. Mas também cabe a explicação de que o Messias não está falando que ele é literalmente o Pai, justamente porque ele está falando no sentido de que ele é, assim como todo sumo sacerdote foi, um representante do Criador. E isso fica claro se você ler toda a parte de João, onde o Messias diz anteriormente que Elohim nunca foi visto por alguém, o Filho primogênito, e aqui já destacando que o Messias foi criado pelo Pai, e sabemos que o Pai não foi criado por ninguém, e segue ainda dizendo que está no seio do Pai, trazendo mais uma vez aquela ideia de algo que veio de dentro. Enfim, o revelou. Então, no fim, cabe sim a compreensão de que o Messias está apresentando o Pai por meio de suas ações e não que ele é literalmente o Pai. Afinal de contas, o Messias diz: por mim mesmo nada posso fazer, e que tudo que ele faz é o que o Criador quer, o que o Criador manda, é conforme a instrução que ele recebeu do Pai. Então sim, contextualmente tu percebe muito bem que a resposta desse texto é que na verdade o Messias está apresentando o Pai e não dizendo que ele é o Pai. É que o Messias está mostrando através de suas ações e do seu caráter como é o caráter do Pai. E ainda em João, o Messias diz: vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Então aqui claramente o Messias está dizendo que é menor do que o Pai. E isso vai diretamente contra o que os trinitarianistas afirmam, pois eles dizem que o Filho é igual ao Pai. E esse texto refuta tanto a ideia de ser igual em poder ou em essência, quanto a ideia de literalmente os dois serem exatamente o mesmo ser. E se isso já foi uma pedrada, perceba que eu só tô replicando a conjectura, qual precisa se apoiar em ambiguidade. Agora, se formos defender a diferenciação entre o Filho e o Pai, vemos provas concretas que não se pode dizer que cabe ambiguidade alguma. Por exemplo, e também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou, e não o Pai que eu sou, mas o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Que eles conheçam a ti, que és o único Elohim verdadeiro, e conheçam também Yahushua HaMashiach, que enviaste ao mundo. Não diz para que conheçam eu, que sou Deus Pai, e que entendam que eu mesmo me enviei. Não é isso que está escrito. Ou então que tal? Para que todos sejam um, que na verdade é unidos. É que em português o sentido semântico se perde completamente. Enfim, para que todos sejam unidos como tu está em mim, ou seja, do mesmo jeito como tu está em mim e eu em ti. O Messias dizendo que deseja a mesma conexão e não uma diferente. E ainda reitera que eles, ou seja, nós pessoas, estejam em nós, Pai e Filho, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, não está escrito para que entendam que eu mesmo me enviei e que eu sou o Pai e que quero que todos também sejam eu. Não é isso o que está escrito. Ou seja, a diferenciação é concreta. Provar a diferenciação entre os dois, provar que os dois são seres à parte, embora eles tenham sim alguma ligação, mas provar que eles não são o mesmo ser, ou que eles não se fundem em uma quarta versão, se tornando o mesmo ser, ou qualquer outro tipo de falácia, provar isso, provar que essas ideias não funcionam, é fácil, é concreto e é sólido. É lógico, não tem ambiguidades e não falha. Agora, do outro lado, é sempre ambíguo, é sempre refutável ou cabe outra explicação. Nunca é uma coisa concreta, dizendo exatamente o que querem dizer. O Messias nunca está dizendo, eu sou o Pai, ou entendam que nós somos o mesmo. Ou que sequer a conexão entre os dois é uma coisa extremamente diferente. Pelo contrário, a gente acabou de ler um texto que diz que o Messias quer que as pessoas tenham a mesma conexão que ele tem com o Pai. Você vai ser a bilionésima pessoa da Trindade, então? Como é que funciona isso? E enfim, se vocês acharem que tem algum texto sem nenhuma ambiguidade
que mostra o Messias dizendo que ele é o Pai, então primeiramente ele estaria se contradizendo. E segundo, na verdade é você que está errado. E se quiser entender isso, é só me pedirem nos comentários que eu faça um vídeo respondendo textos específicos que me pedirem. Aí a gente fala só sobre isso. Afinal, se for discutir todos os textos que são usados contra e a favor, é preciso horas e horas de vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito da Trindade, ou o que eu prefiro chamar de um mistério da Trindade. É um mistério. Essa é a frase mais comum que sai da boca dos trinitaristas quando você demonstra que a lógica de definição deles é falha. E acredite, lá no fundo, eles podem perceber que é falha. Na verdade, a terminologia Trindade, ela não está na Bíblia. A Bíblia sustenta que é um só Deus. Isso é fato. A Bíblia apresenta Deus em pessoas e também em ações distintas. A Bíblia sustenta que é um só Deus. Isso é fato. A Bíblia apresenta Deus em pessoas e também em ações distintas. O texto diz, depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Então quem saiu da água? Jesus. É o dia do seu batismo. Jesus já está mencionado aqui. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então agora o Espírito Santo é visto vindo sobre Jesus. E a Bíblia diz, e eis que uma voz dos céus, agora é o Pai, Deus, dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então nós temos uma clara distinção, tanto de pessoas como de ações dentro de um mesmo texto. E quando eles mesmos conseguem ver que a lógica que eles pregam simplesmente não faz sentido, eles não dão o braço a torcer. Isso ocorre porque eles têm medo da maioria. Nos acusam de ser politeístas, de acreditarmos em vários deuses. Isso não é verdade. O que vão pensar de mim se eu parar de falar a maluquice que um é dividido em três, mas os três não podem ser considerados três, tem que ser considerado um. Mas ao mesmo tempo que eu digo isso, e a Bíblia me mostra que na verdade são três pessoas distintas, então eu não posso falar que os três são o mesmo ser. Então eu tenho que ficar sambando entre o sofisma de são e não são três ao mesmo tempo. Já pensou no tanto de dízimo que eles iam perder indo contra a maré? A Bíblia sustenta que é um só Deus. Isso é fato. Isso é mentira. O texto que geralmente se baseiam para conceituar essa afirmação é Deuteronômio 6:4. Na tradução porcaria, está escrito, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Outras traduções, ao invés de único, dizem um. Mas não está escrito Senhor, e também o texto não está deixando genérico, tipo algum Senhor, algum Deus, como se referisse a qualquer entidade ou ser de grande autoridade. Pelo contrário, nesse texto menciona especificamente o nome do Criador. E o texto original é Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ou seja, ouve Israel Adonai Elohim é unidade. E não que essa seja a tradução literal, mas é uma tradução que eu tô fazendo para fins de entendimento semântico. Não existe equivalência o suficiente entre o hebraico e o português para fazer uma tradução que, ao mesmo tempo que seja completamente literal, faça sentido em português sem que você adicione algo a mais. E fazendo isso, deixa de ser literal, obviamente. Sigo. A palavra Echad não significa um. As pessoas traduzem Yahid e Echad por um, mas está errado. Echad tem o significado de unidade composta, enquanto Yahid significa um, de modo singular. Tá, Seth, mas e esse Echad aí? Ele não confirma que todos os três são o mesmo, já que é uma unidade? Isso não pode querer dizer que os três no final são o mesmo ser? Ou ainda, existe alguma prova de que não pode ser? Bom, a gente tem 1 Samuel 11:7, onde Saul pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todo o território de Israel, por meio de mensageiros que disseram, assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então o temor de Adonai caiu sobre o povo e saíram como se fossem um só homem. A palavra ali, um só, é na verdade Echad. E a gente pode ter certeza que o povo todo não se transformou em um único ser, porque o sentido semântico de unidade, de Echad, é um coletivo alinhado. É no sentido de estarem na mesma sintonia. Ou seja, a gente tem um precedente que indica uma situação diferente de estar unido no mesmo ser, na mesma mente e de ser literalmente o mesmo ser. Agora, para a ideia contrária, não existe nenhum precedente, não existe nenhum apoio. Ou seja, o Criador está literalmente dizendo que ele, como Elohim, é unidade composta. E o fato é que os judeus odeiam isso, enquanto os cristãos nem sabem disso, ou odeiam isso junto. Mesmo sabendo que Elohim, ou Deus, é plural por si só, além de Echad significar unidade composta. A Bíblia sustenta que é um só Deus. Isso é fato. A Bíblia justamente mostra que vários
são considerados e chamados de deuses, porque Elohim ou Theos são títulos genéricos dedicados a seres com grande autoridade, como sumos sacerdotes, como Moisés, o próprio Messias, ou anjos, ou o próprio diabo, e até mesmo para pessoas. E o Messias disse isso aos fariseus. Reclamou que estavam tratando ele muito mal por dizer que o Criador é pai dele. Mas quando as escrituras disseram, sois deuses, não ousaram ficar bravos, pois quem disse isso foi um profeta do Criador. E claro, que o verdadeiro Elohim, ou seja, no sentido de ser o maior soberano, o soberano dos soberanos, é o Criador. O que não quer dizer que isso oculta o fato de que outros seres podem ser considerados e foram chamados durante as escrituras de deuses, ou para fim de melhor entendimento, soberanos. E isso também não quer dizer que devemos nos descrever como politeístas, porque para começo de conversa, a fé é seguir. E seguimos o Messias só porque ele é o nosso guia até o Criador. O Messias nem a vontade dele ele fez, mas sim a do Pai. E por isso seguimos o seu exemplo, mas não a sua pessoa em si, mas o seu comportamento, imitando-o. Nós não seguimos anjos e nem mesmo o Espírito, porque ainda que fosse uma entidade e consciente, quem manda é o Criador. O Messias e todos os outros seres estão abaixo do Criador. Se você tem problema com isso, refute o Messias. Só que assim, entre as palavras do primeiro ser a ser criado entre os seres e as suas palavras, eu fico com o que o primogênito da criação diz. É óbvio. E eu não quero que defendam se é o mesmo ou não é. O meu ponto é, eu quero que entendam que a conjectura está errada, porque ela parte de pressupostos errados. E embora exista algum tipo de conexão, o fato é que não sabemos exatamente como ela funciona para ficar se achando no direito de explicá-la. E que, além disso, o que sabemos de fato é que o Criador e o Messias são consciências separadas. Cada um pensa com a sua própria mente, e isso é o óbvio que todo teólogo enxerga, mas ignora. Ou seja, eles falam e falam que não é assim, que não é assado, que você está entendendo Trindade errado, e no final das contas é só um sofisma para no final eles dizerem isso daqui. Quando você está com alguém, você não é aquele alguém diretamente. Existe uma diferença entre você e aquele alguém com quem você está. Mas Jesus é aquele com quem ele está. Isso é maravilhoso. Tradicionalmente, a gente interpreta isso como doutrina da Trindade. Trindade. Doutrina da Trindade. Sigo. Então, para começo de conversa, é um ponto estranho de você estar dizendo, ah não, eu acredito em um só Deus. Já é deuses, já é plural. A palavra já está te acusando isso. Ela já está denunciando esse fato e você está ignorando. Agora, o que eu estou dizendo aqui é que isso daqui não é próprio do Criador, e não é próprio na suposta teoria dos três personagens que estão em conjunto com a mesma consciência em um só ser, sendo um quarto ser ou uma quarta forma desse ser. Doutrina da Trindade. Esse é o jeito errado, aliás, é o jeito mais falho de você ver, de você enxergar e de você entender a teoria da Trindade. Porque, novamente, deuses pagãos já foram chamados assim, juízes, anjos e até mesmo Moisés foi chamado pelo Criador de Elohim. Falou que Moisés ia ser como Elohim, se eu não me engano foi para Faraó. E lógico, além do Messias, também o próprio diabo foi identificado como Elohim dos incrédulos, como deuses dos incrédulos. Ou seja, até o diabo faz parte da Trindade. E a Trindade ela é estranha, porque, por exemplo, as pessoas são chamadas lá em Salmos 82, até o Messias já falou dessa passagem, eu já falei disso aqui no canal, que o Messias referenciou essa passagem, dizendo, vós sois deuses. Tá falando que as pessoas são Elohim, e todos vós, filhos do Altíssimo. E aí aqui se referindo ao Criador. Então, se até as pessoas podem ser consideradas deuses, Elohim, isso é um estado ou é um ser? Ou você entende que isso é um estado, e aí você tem que entender o que significa Echad, que é a expressão hebraica que diz que o Criador é um. Porque se você entender que isso é um ser, então um monte de personagens bíblicos faz parte da Trindade. E nem deveria ser chamado de Trindade, porque daí já tem mais de 3, né? Você é a bilionésima pessoa da Trindade. Parabéns. Em nenhum momento o Messias fala sobre ser ou estar unido com o Pai de uma forma diferente do que ele já falou com as pessoas unidas com ele e com o Pai também. Na verdade, tem uma passagem que é João 17:11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu vou para ti. Pai, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Assim como nós. Se você não entender isso daqui do jeito certo,
e ir por um dos dois caminhos de entender que isso daqui é um estado e não um ser, tá? Ou você entende que isso aqui é um ser, ou você entende que isso aqui é um estado. Um estado de ser. Quase que como um adjetivo, como ser divino, e não como se isso daqui fosse um ser que ele é montado de partes de seres. Porque senão, se você entender dessa forma, que eu já tô acusando de errada, tu vai ter que entender que tu também faz ou vai fazer parte da suposta trindade. Que tu vai ser essa consciência aqui, que é esse quarto ser da trindade. Beleza, Seth, eu entendi. Isso é um estado e não um ser. E se é um estado de ser, a gente entende perfeitamente. Texto de João 1:1. No princípio estava o Messias, e o Messias estava com o Criador. E o Messias estava em estado Elohim, no sentido de divino. Tanto é que não tem um artigo definido aqui, é por isso que o pessoal cai em cima. Aqui tem o verbo, né? O Messias, aquele Messias específico, o verbo. Enfim, aqui no português não tá, né? Com Deus. Mas no grego tem o artigo definido num theos e no outro não. Por quê? Porque é estado de, né? E esse era aqui, ó, que o pessoal faz, é justamente para te confundir, para ter o viés de confirmação da trindade. Porque, assim como no grego, o hebraico tem o verbo hayá, de ser, e ele está em todos os tempos. Então, ele é, era e há de vir. É isso que significa hayá. Tanto é que o Criador, quando ele está explicando o sentido do nome dele, quando perguntam ahayá, achar, ahayá, o que tem mais ou menos o sentido de ser, e ainda tem o aleph, indicando o sentido de um, ou seja, o primeiro. Ele é o primeiro que é, o primeiro que era e o primeiro que existe. Mas também é o primeiro que existiu. É o primeiro que existirá, porque ele está em tudo, em todos os tempos. Agora, você só tem dois modos de entender isso, e é muito simples de entender o que eu tô falando agora. Ou você é, literalmente, o Criador, ou você tem uma ligação com ele, certo? Você tem só esses dois sentidos para união, só os dois. Não tem um terceiro. Não tem como sofismar quando você entende a simplicidade disso. Beleza. Compreendido que isso daqui é um estado, e que isso daqui são os seres, as personas, você pode trocar inclusive essa palavra aqui, vamos supor, por bonito. Então é como se dissesse que o filho é bonito, o pai é bonito, o espírito é bonito, todos eles são bonitos. Mas o fato de todos eles serem bonitos não significa que um é o outro, que eles são o mesmo ser. Não significa isso, só significa que todos eles são bonitos. Uma forma de você entender. O problema é que fazem esse Deus, essa palavra aqui, Deus, como um sentido de pronome do Criador. O Criador, o Pai, e não é. Você não pode fazer isso, não pode entender que um é igual ao outro, senão você se confunde nesse sentido, disso daqui ser um ser ou um estado. Jesus é aquele com quem ele está. Isso é maravilhoso. Compreendido isso, essa estrutura, ela é boa, ela faz sentido. É a melhor teoria de trindade que existe. Então, qual é o problema? O porquê que eu não acredito em trindade? Primeiramente, porque ela gera toda essa confusão e vários sofismas. Ela não trouxe nada de bom. Segundo, qualquer dúvida que eu tenha, eu não vou inventar, eu não vou ficar fazendo falácias para poder confirmar e dizer, não, é assim que funciona, porque eu entendo como é que funciona e é essa teoria aqui, pronto. Me falaram que é assim, a primeira informação que eu recebi, eu gosto dela e vou defendê-la com unhas e dentes. Eu não sou assim. Então, se eu tenho alguma dúvida, que eu tenho certeza, ou que eu percebo que o texto não está me dizendo, que eu vou lá e estudo gramática do aramaico, do hebraico e do grego para poder entender as escrituras. Deixe-me fazer essa pergunta. Agora, isso reflete o meu próprio sentimento pessoal. Você chegaria ao ponto de dizer para mim que sem conhecimento de grego e que sem o conhecimento do hebraico é praticamente impossível para o indivíduo entender as palavras de Jesus como as registramos? Isso é totalmente claro, porque, por exemplo... E mesmo assim, eu chego à conclusão de que aquilo não é sólido, de que eu não posso ter certeza disso, então eu deixo para perguntar para o Criador no pós-vida. Ponto. Eu não preciso inventar uma coisa que beira a blasfêmia. Não preciso defender uma ideia confusa, que é só uma teoria. E calma, esse é um ponto. Eu ainda nem estou citando os problemas disso. Os problemas pontuais. Primeiro estou citando um princípio básico, uma coisa bem óbvia, que já é motivo suficiente por si só. Ah, e detalhe. Quando não é uma coisa que vai mudar algo na sua salvação. Todo mundo sabe, a salvação ela vem através de crer, de ter fé, de confiar, de seguir o Messias. E a expressão em hebraico ela tem todos esses sentidos. Não é só acreditar que existe para você ser salvo. Ah, eu acredito que o Messias existe, então eu vou ser salvo. Não, não é só acreditar. Porque senão até o diabo ia ser salvo. Senão até as pessoas que estão no inferno, porque tem muito satanista que acredita na existência do diabo, eles acreditam na existência do Messias e mesmo assim escolhem o diabo. Escolhem o pecado e escolhem o inferno. Então, não é só acreditar que existe, é seguir. Você tem que fazer uma função ativa. E se você sabe já o princípio da salvação, você sabe que trindade não está nele.
diferente do que muitas pessoas gostam de dizer, não está escrito na orientação das Escrituras, na orientação da Bíblia, que você deve crer na Trindade para poder ser salvo. Que se você não acreditar, você vai para o inferno. Ou seja, não é uma coisa essencial. É uma coisa que você pode esperar. Você pode esperar para perguntar para o Criador. Você não precisa entrar nesse desespero de querer responder isso logo. Ok, agora a gente vai para os motivos sólidos. A questão de Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, você tem que provar que isso daqui é uma pessoa. Aliás, não uma pessoa, não uma persona, não um personagem. Mas você tem que provar que é um ser à parte, que ele tem consciência e que daí é uma terceira criatura, digamos assim. Uma terceira criatura da Trindade, um terceiro personagem. E não só uma força do Criador. Espírito é uma palavra que vem do latim spiritus. Essa palavra é intimamente relacionada ao verbo spirare, que implica a ação de soprar como parte da respiração do corpo. Em nosso idioma, estas atribuições ficaram estabelecidas e vários significados foram adicionados, podendo significar a essência ou o caráter absoluto que ostenta algo ou alguém, ser sobrenatural ou imaterial que possui inteligência, a alma dos mortos ou entidades que não vemos, mas que estão presentes ao nosso redor e que podem nos cuidar ou prejudicar de acordo com as crenças que sustentam. No hebraico, a palavra que é traduzida como espírito é o substantivo ruach. A ideia básica deste substantivo é descrever o ar em movimento. Deste modo, ruach pode descrever o vento que balança as árvores da floresta, ou o vento que move as águas. A respiração também é um significado básico deste termo, sendo o eterno quem dá o fôlego às pessoas e aos corpos sem vida. A Bíblia hebraica também descreve que humanos e animais possuem o mesmo ruach. Por extensão, quando aplicado a uma pessoa, ruach passa a significar poderes vitais ou força, sendo ele quem sustenta a pessoa durante a doença. Ruach também pode se referir a sentimentos. A rainha de Sabá ficou sem fôlego quando viu a sabedoria e a riqueza de Salomão. Ele faz acusa Jó de descarregar seu sentimento de raiva em Deus. Ruach também pode se referir ao desejo ou vontade. Caleb tinha um ruach, ou seja, uma disposição que era diferente dos outros espias. O salmista ora para ter um ruach que seja firme. Algo fundamental é que na Bíblia hebraica, ou seja, no Antigo Testamento, Deus não é apresentado como sendo um ser espiritual ou imaterial. Ruach é descrito como sendo uma criação de Deus. E como algo criado, o ruach obedece às ordens de Deus. No grego, a palavra equivalente é o substantivo pneuma. Este substantivo tem como raiz o verbo pneu, que descreve o soprar do vento. Sendo assim, este substantivo também possui algumas características que são semelhantes à palavra ruach, como sopro, alento e respiração. Porém, no grego, pneuma também pode se referir a um espírito como sendo um ser independente, que não pode ser percebido pelos sentidos físicos. Na religião da Grécia pré-cristã, pneuma foi utilizado para se descrever a Deus. Posidônio foi quem definiu a Deus como sendo pneuma, ou seja, um espírito. A palavra ruach descreve o ar em movimento, como já vimos no vídeo anterior. Primeiramente, é importante entender que os antigos semitas viam a ideia de espírito, no hebraico ruach, como uma espécie de empurrão ou um estímulo numa determinada direção. Por exemplo, quando não existe vento, as árvores ficam imóveis. No entanto, quando passa um ruach, ou seja, um vento, estas árvores são inclinadas para uma determinada direção. E essa ideia também é aplicada aos seres humanos. Por exemplo, a Bíblia hebraica descreve o homem que tem uma crise de ciúmes como sendo tomado por um espírito de ciúmes. Ou seja, ele passa de um estado tranquilo para um estado agitado. E para que este homem volte a seu estado natural, a Bíblia hebraica não recomenda um exorcismo, mas sim que a mulher prove que não houve traição. Ou seja, aquele que possui o Ruach HaKodesh é separado dos demais e é inclinado a seguir os caminhos prescritos por Deus. Para a Bíblia hebraica, o Espírito Santo não é uma pessoa nem uma divindade paralela, e sim uma capacitação que o Eterno te dá para se viver uma vida diferente e separada. Isso daqui, estruturalmente, não está errado, no sentido lógico. Agora, tem a questão do espírito, que é a parte, e ela tenta colocar Ruach como uma consciência. E a gente tem alguns problemas também nisso. Mas, fora essa forma aqui, não existe outra forma lógica de trindade. Não existe outra forma de sequer funcionar, de sequer não falhar na hora de apresentar o argumento. Bom, acho que por hoje era isso. Não esquece de curtir o vídeo para me ajudar. Obrigado por assistir e até a próxima.
Estamos na era do debate. Todo mundo dá opinião sobre tudo, mesmo sobre assunto de que não entende nada. Ninguém tem convicção sobre coisa nenhuma. Todo mundo acha. Eu não acho nada. Eu sei ou não sei.